Ele te mandou ir pregar o evangelho. Você prega? Na medida do possível, né? Não, na medida do possível não. Estou perguntando. Se me permite, deixa eu só fazer um breve comentário. Não, peraí, calma aí. Um minutinho só, calma aí. Um minutinho só. Desculpa. Porque agora, como é que você pode me dizer se você é ou não homem de Deus? Bom, você tem que deixar eu falar, né? Desculpa ser curto e desculpa ser grosso. Eu não quero que a gente faça aqui papel de pessoas ingênuas. A gente é assim, não aguenta. Porque não quero. Eu vou te fazer uma pergunta que vai ser fatal para você agora. Haja peito e haja coração, porque vai ser fatal essa para você agora. Olá para você que me acompanha aí do outro lado da tela. Eu me chamo Hélio Batista. Quero compartilhar com vocês aí uma participação que eu tive no canal Além da Fé, o canal do ateu, no qual a gente tratamos alguns assuntos e eu espero que você goste. Vai ser bem interessante porque ele num certo momento aí ficou sem argumento, um pouco descontrolado. E vamos lá pro vídeo, eu vou mostrar algumas partes e a gente vai comentando. Bora pro vídeo. Observe aí então que ele vai começar me fazendo uma pergunta após a apresentação. Você é cristão, Hélio? Sou cristão. Ótimo. E aí, Hélio, como é que você faz? Aliás, antes de qualquer coisa, eu queria te perguntar, você é discípulo de Jesus? Com certeza. Ótimo. Você faz o que Jesus faz ou o que Jesus fez? Não, eu faço só o que ele manda. Aí ele já leva a primeira chapuletada porque ele vai querer introduzir um contexto fora para minha pessoa. Então ele quer saber se eu faço o que Jesus faz. E eu respondo que simplesmente faço o que ele manda. E a partir daí ele já não vai gostar muito da resposta. Vamos ver. O que ele manda, ele te mandou ir pregar o evangelho. Você prega? Na medida do possível, né? Não, na medida do possível não. Estou perguntando. Ele te mandou pregar o evangelho. Você prega? Da minha possibilidade. Então você não está entregue 100% para Jesus, é isso? Depende do que é 100% para você, né? Você está entregue, não, estou falando 100% para Jesus, porque quando eu te pergunto, você está... Jesus falou assim, meu pai e a minha mãe são aqueles que fazem a minha vontade. Eu pergunto, você sabe qual é a vontade de Deus? Então ele vai introduzir agora o que é a vontade de Deus. Mas observe, você vai perceber na continuação da conversa que ele quer introduzir que a minha pessoa tem que fazer as mesmas coisas que Jesus fez, usando textos que Jesus falou exclusivamente para os apóstolos. Vamos lá. Dentro das Escrituras. O que é que diz as Escrituras? Qual é a vontade de Jesus Cristo? A vontade de Jesus? É um conjunto de comportamento, né, na verdade. Comportamento. E qual é o comportamento? É brinco, vestes, cor de cabelo, barba, ou expulsão de demônios, curas, milagres, prodígios e maravilhas? Então você vê aí que ele está querendo introduzir o que as religiões fazem, né? Na maioria das vezes, algumas delas usam isso para enganar as pessoas, dizendo ser Jesus. Então ele quer me colocar nesse meio. Tá? E eu falo para ele que isso não tem nada a ver com Jesus. Olha a cara dele. Nada disso. Nada e disso. O que é então? Nada disso tem a ver com Cristo. Assim, na verdade, se me permite, deixa eu só fazer um breve comentário. Não, peraí, calma aí. Um minutinho só, calma aí. Um minutinho só. Desculpa. Porque assim, nós não vamos pregar o evangelho aqui não. Nós vamos trabalhar o que você é. Como é que eu posso saber se você é de Deus ou não? Você pode? Como é que eu posso identificar? Eu não, mas todo mundo que está aqui agora, como é que você pode me dizer se você é ou não homem de Deus? Bom, você tem que deixar eu falar, né? Ele quer me entrevistar, mas ele não deixa eu falar. Ele é igual o Faustão, ô louco meu, ele não permite o cara falar, tá? E a partir daí ele vai querer introduzir textos, tá? Que a conversa é específica entre Jesus e os apóstolos. Jesus não está falando para uma multidão, olha, quem está me ouvindo e confiar vai fazer isso. É uma conversa particular entre Jesus e os apóstolos.
Hélio, veja bem, nós não estamos aqui para discutir o meu modo de pensar, o meu modo de falar, minha oratória. Eu quero saber assim, você é discípulo de Jesus ou não? Desculpa ser curto e desculpa ser grosso, eu não estou sendo arrogante, estou sendo contundente, é diferente, tá bom? É que eu quero tomar um tempo aqui para que a gente não fique o tempo todo nessa maciez. Eu estou perguntando, você é discípulo de Jesus até onde? Até onde? Então, ele já está um pouco meio que alterado aí, devido à resposta que eu dei para ele. Mas ele quer saber se eu sou um discípulo de Jesus, mas dentro da visão dele, não dentro da visão bíblica. Vamos lá. Até onde você é discípulo de Jesus? Então, como eu disse, na medida da minha possibilidade, eu sou um discípulo. Tá, e qual é a medida da sua possibilidade? Jesus falou o seguinte, ó, ide por todo mundo. Eu vou ler para você, Mateus capítulo 10. Você tem uma Bíblia aí? Tem. Por gentileza, abre tua Bíblia em Mateus capítulo 10, por favor, que aí eu vou agora conferir se você de fato acredita nisso aqui ou se tudo é balela. Vamos lá. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 7 até o 8. Você pode ler para mim? Muito bem, então ele vai demonstrar essa passagem aí e ele vai fazer uma pergunta dentro de uma conversa que Jesus está tendo particularmente com os apóstolos, tá? Vamos ver aí. Demônios, de graça recebeste e de graça dai. Certo. Qual dessas coisas aqui você pratica? A última. Então olha só, ele pergunta quais coisas eu pratico dentro do texto que foi lido aí, que é Mateus 10, versículos 7 e 8. Tá? E tem lá expulsar demônios, curar as pessoas, e no final está escrito recebesse de graça dai. E eu respondo para ele, ele pergunta o que eu faço daquelas atividades, eu respondo que eu ensino de graça, assim como eu aprendi. Mas aí ele tenta fugir dessa e faz uma outra pergunta, porque ele fala, o que você faz? Eu respondo a última coisa. E se você tiver com o texto aí, você vai ver que ele vai perguntar outra coisa. A última? Então, expulsar demônio? O que tem? Você expulsa demônios? Não, eu não expulso demônios. Não? Quem é que expulsa demônios? Assim, eu não quero que a gente faça aqui papel de pessoas ingênuas, tá bom? Eu não quero ser ingênuo com você e você não vai ser ingênuo comigo. Ele ficou muito chateado, né, por causa disso. Ele queria que eu respondesse a pergunta que ele exatamente fez. Ele quer que eu falo que eu expulso demônios, que eu curo as pessoas, sendo que essa ordem Jesus deu exclusivamente para os apóstolos. Tá, eu vou adiantar um pouco o vídeo aqui, que você percebe que cada vez ele fica mais alterado, até o momento que ele fica sem argumento e acaba me excluindo da conversa. Vamos lá, vamos tratar. O que é que você faz aqui? Disso aqui que eu acabei de falar. Curar enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. O que é que você faz dessas coisas aqui? O que eu faço é de graça o que eu recebi de graça. Só isso. E o que é que você dá de graça, o que você recebeu de graça? O que é que você pode dar de graça pra gente hoje? A palavra, o ensino. A palavra, tá bom. Muito obrigado, agradeço, já recebi sua palavra hoje. Muito obrigado, ó, me enchi o coração aqui com essa palavra. Não, Entendeu? Acredito. Ou seja, se for de fato entrar para conversar sobre o que a Bíblia diz, ele não quer. Ele quer sensacionalismo, ele quer aquele discurso, aquela discussão, aquela briga, para ver se ele consegue pegar alguma coisa. Agora, não, se for para estudar a Bíblia, ver o que realmente diz, aí não, obrigado, estou comovido, tô emocionado com isso aqui. Mas vamos ver lá a continuação. Observe que aqui ele vai comentar sobre um versículo e você percebe que ele já começa a gaguejar, ele está um pouco nervoso, né? Ele está ficando sem argumento. Olha só a colocação dele. De graça não recebestes e pedi alguma coisa em troca. Então, ou seja, eu falei que ele estava usando um texto, mas estava fora de contexto exatamente porque o assunto é para os apóstolos e não para os discípulos, seguidores posteriores de Jesus. Então ele fica alterado e fala, não, então eu vou dar uma outra interpretação aqui e tal, não sei o quê, não é para fazer nada disso. E olha só como ele começa a se comportar aí. É essa interpretação que eu devo ter? Saiu da live. Aí, ó, saiu da live. Entendeu mais ou menos? É isso. Isso é crente, isso é cabeça de crente.
Então, o que acontece? Nesse momento, eu fui fazer um ajuste aqui na minha tela, tá? Eu não tinha muita experiência, era a primeira vez que eu participava de uma entrevista ao vivo, então eu acabei apertando um botão e saí, e ele aproveitou para descascar o pau, se sentiu, agora o cara acabou correndo, só que eu consegui voltar, e aí a gente vai ver quando eu volto o comportamento dele, mas olha só, a partir do momento que eu saí da transmissão por um erro meu aqui. Crente é assim, não aguenta. E eu quero pressionar você hoje. Eu quero pressionar os crentes hoje. Eu quero ver você aqui hoje. Eu não quero palavrinha de porque não, eu quero você aqui hoje. Tá certo? Eu quero que você entre aqui hoje. Não é verdade, ô Fábio? Então, nesse momento aqui, entra um outro participante, a minha comunicação acabou caindo, ela vai voltar, aí a gente faz a conclusão aqui do que foi a minha volta aí. Esse momento aqui eu consegui retornar na entrevista, tá? Tá sendo ao vivo lá, e nesse momento aí que acabou caindo minha conexão, alguns outros participantes acabou entrando. E aí você vai ver agora como ele começa a falar sobre a minha pessoa depois que eu volto ao vivo. Você viu antes o que ele havia comentado, né? Vê agora. E sou ateu também. Olha, o Hélio voltou. Tá aí o Hélio de novo. Tá certo? Ele é corajoso, viu? Corajoso pra caramba. Perdão, e aí? Eu acabei mexendo aqui saindo. Não, eu pensei que você tinha saído de propósito. Mas Charles Bronson. Bom, eu achei que você tinha saído de propósito. Mas vamos lá, vamos tentar pegar ele de alguma forma aí. Mais ou menos, porque o Hélio falou que eu li uma mensagem, uma outra interpretação e fora do contexto. Li fora do contexto. Tudo bem, não tem problema nenhum, eu entendo que a cabeça dele. Mas antes de vocês falarem... Então ele fala, olha, eu reconheço que realmente eu entendo a cabeça dele. Eu usei um texto e estou falando de outro contexto aqui, porque de fato esse texto Jesus está falando com os apóstolos. Mas vamos lá, qual vai ser a sua próxima agora? Eu só vou fazer um recorte aqui, porque teve um ouvinte lá que fez um comentário, tá? E ele fez essa leitura desse comentário aí, dentro das poucas palavras que eu havia dito, e ele fez esse comentário aí. Escuta aí. O No Skills mandou R$5 e falou: Hélio, não passa de mais uma ovelha, apenas e mais nada. Hélio. Então o cara tá me acompanhando, eu vi eu conversar poucos minutos e já fez uma conclusão que eu sou só uma ovelha e não mais nada. Não sou mais nada, só uma ovelha. E na verdade eu preciso concordar com você, porque eu ser uma ovelha de Cristo, para mim já é uma grande honra. E eu não preciso ser mais que isso no reino dele. Mas vamos lá que a gente vai finalizar com as duas últimas perguntas dele. É aí que ele fica totalmente sem controle e me exclui da sua live. Nesse momento aqui, um dos participantes perguntou para mim, né, sobre esse mesmo texto de Mateus 10, versículo 8. Eu dei essa resposta e o Jason já entrou querendo me esmagar de vez. Dá uma olhada. Esse texto aqui, Jesus está falando com os apóstolos, não está falando para ele. Tá, tudo bem. Vamos lá. Agora eu vou te fazer uma pergunta rapidamente. Calma aí. Não, eu gostei, Marcos. Eu gostei do errado. Não, tá errado não. Tá errado não. Não tá errado não. Mas eu vou te fazer uma pergunta que vai ser fatal para você agora. Haja peito e haja coração, porque vai ser fatal essa para você agora, tá bom? Aí falou, não, eu vou usar uma cartada aqui que vai destruir você. Você não vai ter para onde correr agora. Vamos lá. Bom, Jesus falou para os apóstolos e eu concordo com você plenamente. Agora eu pergunto, com que autoridade você hoje prega o evangelho? Se ele não mandou você pregar o evangelho? Ele mandou os apóstolos pregar. E por que você prega? Não, como ele não mandou a igreja? Ele não mandou, ele mandou os apóstolos. Bom, então, se você tiver a Bíblia, Efésios capítulo 3, verso 10, diz que o propósito dele estabelecer a igreja é para que esse... Não, peraí. Você falou quando eu saí de um texto e fui para o outro texto, aí você falou para mim que eu já tinha mudado de texto. Então, olha só. Ele tenta introduzir uma questão para mim. Então, como eu disse que aquele texto era para os apóstolos, aí ele fala, então você não tem que pregar o evangelho. Então eu vou responder, não, eu prego o evangelho porque a ordem para pregar o evangelho está em outro texto. Só que quando eu cito outro texto, aí ele já fica totalmente desesperado, né?
E essa era a cartada dele de me destruir. Mas ele vai continuar tentando ainda, dá uma olhada. Eu quero saber, Mateus capítulo 10, aonde foi que Jesus falou Hélio, o nome Hélio? Ora, tá aqui, ó, capítulo 10, versículo 3. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Simão, chamado Pedro. Então, ou seja, ele quer saber ali onde é que está meu nome que mandou pregar o evangelho. Por isso que eu citei o texto que é a ordem para a igreja pregar o evangelho. Esse é o objetivo de Jesus ter estabelecido a igreja. Tá, eu vou adiantar um pouco a leitura aqui e a gente vai para o checkmate dele. Vamos ver. Tadeu, Simão, Zelote, Judas Iscariotes. Cadê o seu nome aqui para pregar o evangelho? Onde é que está o seu nome aqui? Eu queria saber. Hélio. Aonde é que está Hélio aqui? Então, a minha resposta não está nesse verso. Esse assunto é para os apóstolos. Então, Você se é fez por uma pergunta, veja bem, não, peraí, calma aí. Não, peraí. Aonde foi que a igreja primitiva começou a pregar o evangelho baseado em quê? Em quê? Observa aí que ele não deixa você responder, tá? Ele está querendo ganhar você aí na pressão, porque ele está ficando sem argumento. Ele está querendo usar um texto dos apóstolos, então se meu nome não tá, ele vai falar, então rasga a Bíblia aí para você. Olha só a atitude dele. Começou a pregar o evangelho. Não foi nesses textos aqui não? Não foi nesse texto aqui não que começou a se basear para pregar o evangelho? Esse texto aqui é uma conversa de Jesus com os apóstolos. Então, se é uma conversa de Jesus com os apóstolos, eu pergunto para você, por exemplo, a Santa Ceia de 1 Coríntios capítulo 11 está baseada na última Santa Ceia de Jesus Cristo. Quando a igreja pregava o evangelho e anunciava o evangelho... Tem alguém aí que está com o microfone ligado? Por favor, pessoal, coloque todos os microfones desligados, tá? Porque ficam desligados, por favor. Coloque os microfones de vocês desligados. Pronto, fica um pouco melhor para que o Hélio possa me ouvir. Hélio, a mensagem, por exemplo, que está aqui, ó. Versículo 7. E indo, pregai o evangelho, dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos. Mas quando ele manda pregar, ele está mandando os apóstolos pregarem. E quando alguém ousa pregar o evangelho, é porque ele é discípulo de Jesus e ele está revestido com o mesmo poder e autoridade do Espírito Santo para fazer as mesmas obras. Então, dentro da interpretação dele, né, porque Jesus mandou os apóstolos pegar e revestiu eles de poderes, o início da igreja também está associado a isso. Né? Só que o texto que eu ia ler lá de Gálatas, de Efésios melhor, fala exatamente o contrário disso. Tá? Que a igreja foi estabelecida só para pregar o evangelho. Essa é a missão da igreja. Tá? Só que na interpretação dele, se Jesus deu ordem para o apóstolo e você é discípulo de Jesus, você tem que fazer as mesmas coisas que ele. E não ficar só de conversinha. Tanto é que uma coisa interessante, que quando os apóstolos se multiplicaram, você lembra, você pode ficar com sua carinha de gracinha, pode ficar rindo da minha cara, não tem problema nenhum não, tá bom? Eu não sei ler Bíblia não, eu sou analfabeto. Pode ficar rindo, tá bom? Você percebeu que ele já está totalmente descontrolado aqui, né? Ele fala que eu não entendo nada de Bíblia, lógico que usando uma forma de querer mostrar que conhece muito, né? Dá para perceber pelos textos que ele está usando. Mas vamos lá, quando os apóstolos se multiplicaram, os discípulos, e eram 72, sabe o que foi que os apóstolos chegaram para ele dizendo? Ou não? Ou está errado? Você não deve ser um imitador de Jesus Cristo, não? A pergunta dele. Com certeza devo ser um imitador de Jesus. Então se você é um imitador de Jesus, por que você não faz as mesmas obras que ele fez ou maiores? Boa pergunta. Não, porque quando Jesus falou isso, ele falou para os apóstolos. E você é o quê? Eu não sou apóstolo, eu sou discípulo. Você disse, então quer dizer que quando Pedro, que era discípulo de Jesus, Tomé, Bartolomeu, então quer dizer que isso aí não inclui você. Então quer dizer que tudo isso é uma história de ficção que ficou lá para trás. Se ele falou somente isso para os apóstolos, por que você carrega uma Bíblia hoje? Então, olha o descontrole dele, né? Então, se Jesus falou essa parte aí para os apóstolos, então você está carregando a Bíblia para quê? Agora eu quero que você observe o cenário dele. O cenário dele tem um monte de livro lá. Olha a hipocrisia, tá? Olha o conselho que ele vai dar para mim com um monte de livro lá atrás dele que provavelmente ou supostamente ele leu. Vamos ver. Porque lá na Bíblia não está só escrito o que é para os apóstolos, tem o que é escrito para nós.
Ah, tudo bem. Então, se está escrito para nós, então eu vou te dar outro versículo que está escrito aqui em Marcos. Eu vou deixar os outros amigos falarem. Mas Marcos, capítulo 16... Mas o argumento que você está me trazendo está fora de contexto. Você não pegou estão fora. Para nós. Tá. E qual é o texto que você tem para me apresentar? Me apresenta um texto aí para mim. Qual foi a pergunta que você me falou aí? Eu quero saber quais são as suas obras. Não, você perguntou assim, por que você prega o evangelho, então, se esse texto aqui é para os apóstolos? Então, olha só que coisa. Ele está tão perdido que ele já esqueceu a pergunta que ele me fez. Então, eu estou lembrando ele novamente da pergunta que ele me fez. Vamos lá. Foi isso? Tá, se é para os apóstolos, você pode rasgar essa parte dos apóstolos aí, rasga essa parte, porque não é para você, rasga para mim na minha frente que eu quero ver, rasga aí, quero ver, por favor. Que é para os apóstolos, não é para você. Rasga para mim, por favor. Hélio, por favor, Hélio. Você está passando vexame já, de verdade. Porque se você está falando que esse texto é para os apóstolos, então o que ele está fazendo na tua vida? Então você percebe aí que se na Bíblia você tem que carregar uma Bíblia que é só o que está escrito para você. A parte histórica você tem que ignorar. Então já que você vive de fé, você não precisa de história. Você tem que pegar só a parte que foi escrita para você e está tudo certo. Poxa, que conselho para quem é ateu, hein? Tá de parabéns. Então eu pulei algumas partes aqui. Depois você pode acompanhar no próprio canal do Jason lá, que é o responsável pelo Além da Fé. E eu também vou deixar o linkzinho aí no canal, você pode ver na íntegra lá, ok? Nós chegamos aqui na parte crucial, né? Que ele usa um outro texto e aí, dependendo da resposta, ele perde a paciência e acaba me excluindo. Vamos ver. Jesus, quando um centurião romano falou para ele, Senhor, manda apenas uma palavra, e o meu servo ficará curado. Você tem condições de mandar uma palavra para este homem para que ele possa se levantar da cadeira de rodas agora ou não? Não, o centurião pediu para quem? Pediu para Jesus. E eu sou Jesus? Essa foi a melhor, cara. Ele mostrou um cara que tem tem uma paralisia, um problema, tá? E usou o texto lá falando que o centurião mandou Jesus dar uma palavra que o servo dele seria curado lá. E ele perguntou se eu tinha o poder. E aí ele ia responder, mas para quem que o centurião fez o pedido? Ele falou, para Jesus. Eu falei, tá, e eu sou Jesus? Aí ele não aguentou, amigo. Correu. Não, chega esse cara da live. Chega. Parou. Parei com você, meu irmão. Me desculpa aí. Fui excluído nesse momento aí. E aí continua o vídeo dele. Ele vai aproveitar aí para pregar um outro religioso e fazer o que ele gosta de fazer, que é dar pancada. Porque de fato, se for ver o que está na escritura, de fato ninguém quer compreender. Ninguém quer conhecer a palavra de Deus. Você é um dos convidados. Obrigado, tamo junto. Espero que você goste. Curte e compartilhe. Um abraço e até mais.